Boa noite, boa noite. Hoje a live tá num dia diferente, terça-feira, e hoje a gente vai começar uma live quase encerrando o mês de novembro, que por coincidência ou não, é o mês do outubro do Novembro Azul, que é relacionado à saúde do homem, câncer de próstata e afins. E por esse motivo, hoje eu vou receber o Dr. Marcelo Cabrini, que ele é andrologista, que eu descobri que é uma subespecialidade, vamos dizer assim, da urologia, que é voltada especificamente para a saúde masculina. Fazendo uma comparação para ficar um pouquinho mais clara, é como se fosse um ginecologista, só que para homens. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos relacionados à saúde masculina, incluindo também a parte sexual. E eu já vou colocá-lo aqui e colocar a Ellen também, para a gente começar o nosso papo. Só introduzindo o Dr. Marcelo, ele, como eu disse, é urologista, ele é doutor em urologia pela Unifesp, tem um pós-doutorado numa universidade norte-americana focado em medicina sexual, ele é vice-coordenador do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas da ABEMS e também membro do Departamento de Comunicação e coordenador de um podcast relacionado à urologia também. Pra gente já começar o nosso papo. Vamos ver se dá certo, porque na tentativa não deu certo. Instagram parece que tá com um pouquinho de instabilidade hoje, mas vamos ver. Ah, foi. Boa noite, doutor. Tudo Boa bem? noite, Renan. Deu certo, cara. Agora foi. Deu Agora certo. foi. Agora foi. Boa noite, doutor. Primeiro eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela atenção, por ter topado participar. Antes que eu esqueça também, agradecer a Maria José por ter intermediado o nosso contato. Oi, Ellen, tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Renan. Boa noite. Então, como estou dizendo, agradecer a Maria José por ter intermediado o nosso contato para a gente bater esse papo, que acho que é bem importante para as mães, para os pais e, obviamente, também para os adultos que têm alguma deficiência, tem mielo e deficiências em geral também que são afetados por essas questões também. Boa noite, pai. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Denilson, Jéssica, Vitor, Ana Clara, a mãe da Estelinha está aí também. Boa noite para quem está entrando. Gente, vamos espalhando a live aí, se vocês puderem, para a gente ir alcançando mais pessoas aí para participar desse papo com a gente. Doutor, enquanto isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência e também dessa questão da andrologia, né? Porque, como eu disse, para mim era uma coisa nova. Eu não tinha muito conhecimento dessa subespecialidade, vamos dizer assim, da urologia. Então, para a gente começar o nosso papo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a andrologia em si, para aí depois a gente partir para a questão realmente prática da coisa, das deficiências e como o profissional de andrologia pode orientar e auxiliar homens com deficiência relacionadas à parte urinária e fecal e tal. Então, por favor, fique à vontade. Muito bom, Renan. Bom, primeiramente eu queria agradecer. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos aí. Eu que quero agradecer imensamente a oportunidade, o convite. Agradecer também a Maria José, que intermediou essa conversa, que é uma pessoa muito querida, que participou muito desde a época da minha formação como urologista, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. E agradecer a oportunidade de falar um pouco com homens, de uma maneira geral, né, em relação a esse mês, que é um mês onde a gente foca muito na questão da saúde masculina, mas falar especialmente com o público que eu considero que a gente deva ter mais atenção, um pouco mais de atenção, principalmente quando a gente fala da andrologia, né, da sexualidade, da saúde masculina. Bom, só para explicar um pouquinho sobre essa questão da andrologia, a andrologia é uma sub-área dentro da urologia, né? Então todo mundo que trabalha todo andrologista, ele é um urologista de formação, então ele faz a residência de urologia e ele vai cuidar então de toda a saúde do trato urinário, e aí isso envolve homens e mulheres, né? Porque a gente cuida de rim, cuida de cálculos renais, cuida de ureter, bexiga, que são órgãos comuns a tanto homens quanto a mulheres.
E também cuida da parte genital masculina, parte genital reprodutiva. Então, aí existe a área que foca mais, porque aí a gente pode dividir a urologia entre a oncologia, que trabalha com câncer, entre a parte que cuida de litíase, que é a parte que cuida de cálculos renais, e existe uma parte da andrologia que é voltada muito para essa saúde genital masculina, que aí englobaria tanto a saúde sexual quanto a saúde reprodutiva. E para isso se dá o nome de andrologia, né? Então, os andrologistas cuidam principalmente dessa parte, com mais foco, às vezes, na questão da sexualidade, outros com mais foco na questão da reprodução. E só para falar um pouquinho mais dessa questão, acho que o que essa especialidade tem, essa sub-área tem de diferente, talvez seja o que mais me encantou, é exatamente o fato de ser uma especialidade dentro da urologia que talvez necessite mais de uma visão global do paciente, de uma visão global da pessoa, porque a gente sabe que a sexualidade, a gente vai discutir isso, mas a gente sabe que a sexualidade é algo que envolve muita coisa além do órgão genital, né? Então, é uma especialidade que tem muita clínica, muita conversa, muito consultório, e é uma das coisas que mais me encantou nessa área. Legal, legal, doutor. Então vamos partir para a questão da mielo em si, que é o nosso foco aqui nesse Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a mielo afeta a questão sexual masculina, como ela pode afetar, na verdade. Não que ela seja única para todo mundo, como a gente sabe, cada caso é um caso, mas em linhas gerais, assim, como que a mielo e as lesões medulares em si, né, podem afetar a questão sexual do homem. A gente tem a mielo como uma doença, né, que muita gente sabe que é uma doença que tem um amplo espectro de manifestações, né? Ela é muito ampla quando a gente vai discutir sintomas. Mas a gente tem que lembrar que se ela tem a capacidade de afetar desde parte cognitiva, por muitas vezes, até parte sensorial e motora, ela vai afetar, por vezes, a autonomia e a qualidade de vida de muitos afetados, né? E acho que isso, por si só, já teria a capacidade de atrapalhar um pouquinho quando a gente fala de sexualidade, né? Uhum. Então, o homem que sofre desse problema, que tem a questão da mielo, ele acaba podendo ter múltiplas questões de motilidade, por exemplo, de dificuldade de movimentação, de autocuidado, necessidades, por exemplo, voltadas para a parte urinária, né, como às vezes a necessidade de cateterismo, a presença de uma incontinência, e tudo isso certamente vai ter um impacto no desenvolvimento da sexualidade, desde a formação das bases da sexualidade, orientação, até a questão de relacionamento. Então, tudo vai ser um pouquinho diferente, e eu acho que a grande questão, e aí vai o grande mérito de vocês focarem neste grupo de pacientes, é exatamente o olhar que a gente tem que ter sobre essas diferenças, que muitas vezes são negligenciadas, né? Então, quando a gente vai avaliar, quando a gente vê avaliações de pacientes com mielo, a gente observa que, por exemplo, da parte urológica, um foco muito grande é dado à questão miccional e à questão de preservação de trato urinário superior, e muito pouco se fala sobre como esse jovem está se desenvolvendo, como a questão sexual desse jovem vai se desenvolver, como vai ser a resposta sexual dele, como ele vai se relacionar. Então, isso é algo que necessita realmente dos holofotes em cima. E como você mesmo disse, a gente está falando de um problema neurológico, né? Então, é um problema neurológico, sendo um problema neurológico, e a gente lembrando que o mecanismo de ereção é um mecanismo neurovascular, então ele precisa da questão do estímulo neural e do sistema nervoso central e periférico íntegros, você pode ter uma enormidade de dificuldades de atingir, por exemplo, uma ereção, quando você tem uma lesão medular, né, que possa ser adquirida, no caso de um trauma raquimedular ou congênita. Mas a questão da sexualidade ela é um pouquinho diferente do que quando você avalia, por exemplo, uma parte motora,
porque a parte motora depende só realmente do nervo. Agora, quando a gente fala de sexualidade, a coisa se torna um pouquinho mais complexa, porque além do nervo, a gente depende da questão central, né? A gente costuma brincar que o principal órgão sexual do homem é a cabeça. E se a cabeça não está legal, isso pode afetar mesmo que o nervo funcione bem. Então, aí é quando a gente entra na questão da sexualidade, a questão fica um pouquinho mais complexa. Mas, só para concluir a sua questão inicial, a mielo afeta a ereção de uma maneira objetiva por ser uma doença neurológica, né? Só puxando alguns ganchos do que o senhor disse, essa questão da percepção que a criança, o adolescente e o jovem, no início assim, da vida sexual e tal, tem muita questão. Por exemplo, era uma questão muito para mim, essa questão de tipo, será que um dia eu vou namorar, eu vou conseguir ter relações e tal, e assim, realmente é uma questão que afeta muito, que acho que precisa ser trabalhada desde pequeno, né? E até já puxando uma pergunta que estava lá no final, mas para o começo, a partir de que idade pode-se procurar um andrologista para começar a ter esse acompanhamento mais próximo em relação a essa parte também sexual? Como está as meninas lá, a questão da ginecologista, a partir da primeira menstruação, por exemplo, o andrologista, quando que ele seria indicado ser procurado? Falando de uma maneira geral, tá, Renan? Isso vale para todo mundo, independente de ter alguma doença de base ou não. Você tocou num ponto muito importante, porque a gente fala do Novembro Azul, né? Você mesmo lembrou do Novembro Azul, todo mundo associa câncer de próstata, né? Então, câncer de próstata é um câncer relacionado à idade, então você já imagina aquele homem com mais de 50 anos que pela primeira vez resolve ir no urologista. E se a gente for pensar, o homem, desde que ele sai do pediatra até os 50 anos, existe um gap ali de 40 anos, que seja, 35 anos. E nesse gap, quem que cuida desse homem, né? Então, existe um esforço de nós urologistas para que o urologista seja esse personagem que o ginecologista é para a mulher, então a gente estimula muito que os pais, isso independente de qualquer problema que possa vir a ter essa criança, que os pais levem no início da adolescência, para que os pais entendam. Existem inúmeras dúvidas relacionadas ao desenvolvimento masculino, e eu acho que o urologista tem esse papel de acolher essa criança, esse pré-adolescente ou esse adolescente no início dessa fase, para que essas orientações possam ser dadas, para que a gente tenha um olhar sobre algumas doenças que possam afetar esse adolescente. Um exemplo, que obviamente não é o foco aqui, mas a questão de varicocele, que é uma doença muito comum da adolescência, e que pode ser diagnosticada na adolescência, que pode estar relacionada à fertilidade. Então, a gente está falando de inúmeras orientações que podem ser dadas, e eu acho que o menino não está mais à vontade de ir ao pediatra, talvez já seja a hora ele ir no urologista. E aí, né, estimulado inicialmente pelos pais, mas que ele tenha esse acesso aí para quando ele resolver ir sozinho, tirar dúvidas em relação à parte da sexualidade, do seu desenvolvimento, porque a gente sabe que é uma fase difícil, cheia de dúvidas, cheia de questões. Então, quanto mais a gente consegue ter esse canal aberto, importante. E você sabe que, falando especificamente agora da população com mielo, infelizmente a literatura, quando linka esses dois temas, né, sexualidade e mielo, a literatura, infelizmente, ela é muito pobre, assim, em bons trabalhos que falam a respeito, né? Mas recentemente eu vi um trabalho muito curioso a respeito disso, falando de uma entrevista feita nos Estados Unidos com pacientes com mielo, perguntando sobre quantos gostariam de conversar sobre sexualidade. E assim, mais de 90% deles responderam que gostariam de conversar. Só que quando você vai efetivamente perguntar sobre quantos já tinham tido essa abordagem com algum profissional, você vê menos de 40% deles que já tiveram alguma conversa. Então, você percebe que esse gap existe na população geral, mas eu acho que quando a gente fala especificamente desse grupo, a gente está falando de uma população que acaba voltando os olhos muito para essas questões de reabilitação, de autonomia, de preservação de órgãos, como é feito com a urologia, né? Sondagem, evitar incontinência, preservar a pressão dentro da bexiga, e a gente esquece dessa questão sexual. Tanta coisa para você se preocupar,
que às vezes acaba ficando secundário, por mais que em algum momento da vida isso vai acabar afetando, vai acabar se tornando de fato uma preocupação, né? Acho que é por aí a questão. E, doutora, uma outra coisa que o senhor falou, que eu acho que é muito importante a gente salientar aqui, independente de para homem, né, mas talvez principalmente em relação aos homens, que a questão do prazer está mais na cabeça do que no pênis em si, né? Então acho que talvez a gente talvez cresça com aquela ideia de que tudo está centralizado no pênis em si, que acaba esquecendo que o corpo todo, se você for pensar, pode ser uma zona erógena, então é importante a gente lembrar isso aqui. E aproveitando, doutor, uma mãe que perguntou pra gente em relação Peraí. Ela queria saber a partir de que momento ela precisa se preocupar com a questão do crescimento do pênis em si, da criança, do menino, né? Porque ela me contou que tem notado que o pênis lá do filho dela não tem se desenvolvido desde os 5 anos de idade, já passou bastante da cidade, e realmente é uma preocupação em relação a isso, porque a gente sabe que homem tem muito essa questão do tamanho do pênis, né? Essa coisa de competição besta, mas é uma questão que pega para muito homem e também se existe alguma correlação ou um indício, ou seja lá o que for, ou evidência talvez, de incidência de micropênis, por exemplo, ou do pênis do homem com mielo ou com outros desafios espinhais ser menor do que a média ou não. Talvez, não sei se tem alguma relação também, mas isso é uma suposição minha relacionada também com a questão da puberdade precoce. Então, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco isso com a Claro, gente. esse é um tema sempre espinhoso, né, Renan? A Sim. preocupação com o desenvolvimento, com o tamanho do pênis. Você sabe que isso é uma preocupação dos homens. É, os homens passam a vida preocupados com isso e eles depois transmitem essa preocupação para os próprios filhos, com a ansiedade de que será que o meu filho vai ter um pênis normal? Será que o pênis do meu filho vai ser pequeno? Será que a gente pode fazer alguma coisa para crescer esse pênis, né? Será que ele vai crescer? Será que não vai? Existe realmente uma questão que persiste por toda a vida adulta. E a gente sabe que essa é uma questão que vem de muitos anos, né? Quando você vai procurar aí na literatura, você vê que desde da época de pinturas rupestres, desde a época você Sim. vai procurar na história, sempre existe aquela associação do tamanho do pênis com fertilidade, com potência, com masculinidade, e isso a pornografia ajuda a perpetuar. Então a gente sabe Uhum. que essa é uma questão que tá muito ligada em muitos homens. Recentemente saiu uma pesquisa também falando sobre a porcentagem de homens que estão satisfeitos com o próprio pênis, e isso não passa de 40%. Quando os homens são entrevistados, não passa de 40%. Então, assim, a gente sabe que existe uma preocupação, mas quando a gente está falando de crianças, desenvolvimento de crianças, alguns pontos são importantes, tá? Primeiro que o pênis da criança ele costuma se manter mesmo estável até a pré-adolescência, né? Então, o pênis de uma criança... existe muita controvérsia quando a gente fala de medidas, né? Mas você pode falar lá no comprimento esticado de pênis de 3,5, 5 centímetros, vai, num pênis de uma criança, tá? E a gente sabe que isso pode se manter durante toda a fase da infância e ele vai só realmente mudar na adolescência. E um Uhum. ponto importante é que o crescimento do pênis é um dos fatores, é uma das modificações mais assim, tardias da adolescência. O primeiro sinal de adolescência masculina é crescimento do testículo. Então, o primeiro sinal que acontece, e se você for falar em idade média, vamos jogar lá 11 anos e meio, mas a gente sabe que existe uma variabilidade muito grande, mas assim, o primeiro sinal é o testículo. Então, geralmente cresce o testículo, depois você tem uma modificação de pilificação, para depois de algum tempo começar a ver o aumento do tamanho peniano. E aí, depois disso ainda, que vem a ejaculação, para depois vir o estirão. Então, assim, o crescimento peniano ele não é gradual, ele é mais ou menos repentino, como tudo na adolescência, mas ele vai acontecer numa segunda fase da adolescência. Então, assim, o mais importante nessa fase realmente é acolher os pais, né, que estão
questão de mais ansiedade. É óbvio que é importante você examinar, né? Porque existe realmente o micropênis, mas só entrando nessa questão do micropênis, a gente define micropênis como, na verdade, são 2,5 desvios padrões a menor, né, do que um pênis médio. Então, não é qualquer pênis que a gente fala que é um não é um pênis pequeno que é um micropênis. O micropênis realmente é um micropênis, mas geralmente o desenvolvimento de um micropênis, Renan, ele não está associado à questão neurológica, tá? Ele está associado à questão hormonal. Então, geralmente, é um problema na atuação dos hormônios masculinos, né? A testosterona e a dihidrotestosterona, que uma outra versão da testosterona que atua nos órgãos genitais. Então, às vezes você tem um problema no receptor, às vezes você tem um problema na produção da testosterona, e isso pode estar ligado a micropênis. Isso deve ser diagnosticado, pode muitas vezes ser, de alguma forma, tentar se corrigir, mas isso é relacionado geralmente à questão hormonal. Isso não está relacionado à questão neurológica. Ah, legal. Bom saber, bom saber. Tá? Boa observação. Só fazendo um link com o que você falou lá atrás, que eu acho fundamental, eu bato muito nessa tecla, geralmente em primeira consulta com o paciente, que é essa questão que você falou do homem acreditar que o pênis é a única coisa relacionada a prazer, né? E eu digo mais para você, é o pênis ereto. Então, assim, Sim. a pessoa ela só consegue enxergar aquilo como o marcador inicial para ele começar a ter uma relação. Eu brinco com os homens que eu falo assim, a sua relação começa muito antes da ereção. Ela começa muito antes disso. E se você acha que a tua relação só começa na ereção, primeiro que você está perdendo um tempo lascado, porque tem muita relação para trás disso. E depois que você está prejudicando a sua própria ereção nesse momento, né? Quando você acredita nisso. Então, eu acho importantíssimo essa questão que você falou. Boa. Isso que eu ia falar realmente disso, porque justamente você fica muito com aquela neura da própria ereção em si, de se vai ter ejaculação ou não mais para frente, você acaba não curtindo o momento lá que realmente começa muito antes das coisas subirem, vamos dizer assim, né? Que é importante. É importante. E aí que ela não sobe. Aí então, justamente. A Lana, Lana, manda essa pergunta pra gente aqui, se a gente puder responder, a gente responde. E aliás, pessoal, também, como a Aninha acabou de mandar nos comentários aqui, se vocês tiverem perguntas pra gente, podem mandar também, tá bom? Enquanto isso, doutor, a gente vai ainda puxando na questão da competição pelo tamanho do órgão lá, de se vai subir ou não, etc. Como que as mães e pais os próprios médicos também, no caso dos urologistas, podem acolher e auxiliar de alguma forma essa questão do menino que acha que o pênis é pequeno ou que tem a preocupação de se vai conseguir um dia ter relação. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu acho que você usou a palavra mais importante, na minha opinião, quando a gente fala desse assunto, que é acolher. A gente sabe que essa questão, né, quando um homem enfrenta o medo, a vergonha, chega num urologista que ele nunca viu na vida e fala sobre esse assunto, eu acho que isso tem que ser muito valorizado. Então, a gente sabe que essa queixa ela está associada muito à ansiedade, à questão de autoestima, à insegurança. Então, assim, esse homem que tem essa queixa, e eu não estou entrando no mérito aqui se ele realmente tem um pênis abaixo da média ou acima da... Não estou entrando nessa questão, eu estou falando só do ato dele ir até lá. Isso tem que ser muito valorizado por nós. Então, eu acho que o acolhimento desse paciente talvez seja a questão chave. Esse paciente ele precisa ser acolhido, esse paciente precisa ter a sua queixa valorizada, e esse paciente tem que ser examinado. E o exame, eu acho que ele é quando você examina um paciente com essa queixa, primeiro que você está realmente se preocupando em mostrar para ele que você quer ajudá-lo, que você está lá para avaliar a queixa dele, mas eu acho que já é uma forma de você tentar objetivamente mostrar, porque por mais que sejam controversos os trabalhos, Renan,
existem inúmeros trabalhos que falam sobre média de pênis, né? E eu acho que eu gosto muito de usar esses números, ainda que sejam números variáveis, para que o homem entenda. Fala assim, olha, tá aqui, ó, eu mostro a medida do pênis e falo, olha, esse aqui é o pênis que é na média, um pênis que está dentro da média. E eu acho que isso é um início de uma forma de mostrar que, né, objetivamente está tudo bem. Claro que isso não vai resolver todas as questões psicológicas que envolvem esse cenário, mas eu acho que o acolhimento é o primeiro passo. E eu gosto muito de falar que uma outra palavra-chave é a multidisciplinaridade. Então, esse é um paciente que ele precisa ser acolhido não só pelo urologista, mas é um paciente que ele precisa entender que as orientações dele vão passar também por uma avaliação psicológica, por uma avaliação de terapia. Então, esse é um homem que precisa ele rodar nesse círculo para que ele consiga compreender e viver com essa questão de uma forma boa, entendeu? Relevar essa questão, sabe? Acho que esse é o ponto primordial. Boa, doutor. Obrigado pela explicação, acho que é bem importante. Não sei se o senhor vai poder contribuir nessa questão, mas a pergunta da Lani é a seguinte: se um casal com mielo e hidro pode ter filhos, até já puxando uma questão também, a mielo afeta a fertilidade tanto da mulher quanto do homem? E se sim, se existe a possibilidade do filho nascer com mielo também. Isso eu sei que eu posso falar que eu sei que existe, porque eu conheço pais e mães com mielo que também tiveram filhos com mielo, assim como tiveram filhos típicos sem deficiência alguma. Uma questão bem multifatorial, né, Renan? Isso é uma coisa bem clara, assim, isso é muito multifatorial, obviamente que não tem só essa questão genética, mas a resposta é sim, podem, tá? Na verdade, a manifestação da mielo, ela é muito variável e muitas vezes difícil de prever. A gente sabe que existe uma questão relacionada à altura da medula onde houve o problema, né? E isso é muito estudado, por exemplo, no trauma raquimedular, embora no trauma raquimedular seja um pouco mais fácil a previsibilidade, né? Porque existe muitas vezes uma secção, e na mielo, como a lesão por vezes não é uma secção, muitas vezes a gente não sabe se toda a circunferência medular foi afetada ou não, então existe uma dificuldade um pouco maior, mas existe uma relação com a altura, né? Se é da altura torácica, se é lombar alta, se é lombar média, se é lombosacra, e a gente sabe que quanto mais alta, isso mais vai afetar a questão motora, né? Então, quando você fala em motora sensitiva, quanto mais alta, maior vai ser essa dificuldade. E embora não exista uma relação, pelo menos os trabalhos não mostram, embora os trabalhos eles sejam bastante... A gente pode encontrar diversas críticas em cima dos trabalhos, tá? Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que entender as limitações do que os trabalhos nos mostram. Mas, assim, os trabalhos sobre essa relação de sexualidade e mielo, eles não conseguem ter uma relação tão direta com, por exemplo, a sensibilidade. Falar assim, então a sensibilidade peniana tá um pouco preservada, então esse cara vai ter uma ereção melhor, esse cara vai ter uma vida sexual melhor. Mas existe uma relação, sim, com a altura e também com a mobilidade, até porque a mobilidade vai afetar o desempenho sexual, né? A forma como esse homem vai ter a sua relação. E a presença de hidrocefalia associada está relacionada a piores resultados, né, da parte sexual. Tá? Isso eu estou falando de parte sexual e de ereção. Quando a gente fala de ejaculação, a ejaculação ela está presente, tá? Tanto a ereção quanto a ejaculação, existe. A gente fala que a ereção ela pode vir do sistema nervoso central, né? Então, se é ereção de origem psicogênica, então é o homem que vê, ou pensa, ou sente, e aí parte do cérebro, o estímulo que passa pela medula e vai no pênis. E existe a ereção reflexogênica, que é a ereção que vem do estímulo direto do pênis. Então, o pênis é estimulado, isso vai para a medula e volta para o pênis como um arco reflexo, tá? Então, dependendo da altura, uma ereção ou outra pode estar mais ou menos preservada, tá?
E a Certo. ejaculação também é reflexa. Então, muitos homens, por exemplo, que não têm uma ereção psicogênica, tá? Por causa da altura da lesão medular, se eles são estimulados no pênis com estímulo vibratório, por exemplo, existe a estimulação vibratória, eles podem ter ejaculação. Então, é possível você ter esperma e ter espermatozoides ali. Uhum. Embora a gente tenha que lembrar que nem sempre a qualidade seminal está sempre preservada, porque como existe muitas vezes um dissincronismo na musculatura do assoalho pélvico, da Uhum. saída do colo da bexiga, pode acontecer desses homens terem um processo que a gente chama de ejaculação retrógrada, tá? Que é o homem ter o orgasmo, só que o esperma, ao invés de sair né, pela uretra, ele volta para a bexiga. Então, muitas vezes, esse homem tem um pouco de ejaculação, mas quase não tem espermatozoides. Então, essa é uma outra questão. Então, são passos que têm que ser dados, né? Primeiro, a questão da ereção, aí que permite uma penetração. Depois, se tem ejaculação e se essa ejaculação tem espermatozoides ou não. Mas quando a gente fala em reprodução, ainda que existam todas essas limitações, é possível que se consiga, sim, ter que o homem com mielo tenha filhos, tá? Isso pode, se ele ejacula, pode ser feito de forma natural. Se ele tem ejaculação retrógrada ou se ele ejacula uma pequena quantidade, também é possível que se faça a captação desse espermatozoide. Então, existem técnicas que se façam isso. Então, certamente, esses homens conseguem sim ter filhos. Interessante, vamos saber. Quanta informação, né, gente? É tanta coisa envolvida que Isso é muito. porque a gente sabe muito pouco, né, Renan? Tem Isso porque a gente isso sabe também. pouco sobre essa relação, né? Isso já tem esse Tem tanto de isso também. informação mesmo, a gente sabendo pouco, né? Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Aproveitando aquela pergunta, uma observação que veio aqui, a incontinência urinária acaba sendo o maior desafio para o ato sexual, por conta até do medo de vazar alguma coisa. O senhor conhece alguma alternativa, algum método, algum procedimento, algum remédio, enfim, que possa ajudar nessa questão da incontinência para talvez não prejudicar o desempenho lá na hora? É difícil, né, Renan? Você sabe que esse é um cenário que ele é bastante desafiador e existem alguns homens, um exemplo que eu vou te dar, homens que operaram da próstata, né, que fizeram a cirurgia de próstata por câncer de próstata, eles podem ter esse evento Uhum, que a gente chama tecnicamente de climatúria, que é o homem que perde urina na hora ou do orgasmo, próximo do orgasmo, tá? E uhum, isso no paciente que é incontinente, isso também pode acontecer. E isso é um grande desafio, porque a gente até tem algumas medicações que já foram tentadas, medicações que melhoram o tônus do esfíncter ou do colo da bexiga, e aí existem até alguns antidepressivos, os tricíclicos, né, que é uma classe de antidepressivos que já foi testado para essa queixa, mas assim, os resultados não são tão assim animadores quando a gente vai olhar mais profundamente na literatura, e às vezes a gente orienta, por exemplo, o uso de preservativo, esvaziar bem a bexiga antes da uhum, relação, mas a gente sabe que é um desafio bastante grande. É um tipo de queixa que ela traz muita angústia para o paciente, né? Porque ela atrapalha no momento crucial ali, e a gente uhum. sabe que a gente é carente de muitas armas aí que possam ajudar Sim, efetivamente. sim, sim. Realmente é uma questão difícil. Mas acho que a sonda antes, acho que é a maior ajuda nesse caso, né? Eu Porque, em acho. teoria, você tem a segurança que a bexiga vai estar vazia. Então, acho que é uma boa saída para evitar esses incômodos nessas horas. E, Exatamente. doutor, uma pergunta, uma questão que veio, aproveitando a sua fala da ereção ou da falta de ereção, na verdade, é questão de prótese peniana, se é uma opção, se pode ser uma opção, e também até quando e a partir de que momento o uso do tal do azulzinho é uma opção nesses casos. Bom, eu acho que assim, uma vez você estando diante de um paciente com mielo e que tem a queixa de disfunção erétil,
antes da gente partir para essa questão do tratamento, como eu te falei, eu acho que é um passo, eu sempre gosto de dar um passo antes e entender como que está a sexualidade desse homem, porque Uhum. muito do que a gente trata efetivamente em disfunção erétil, isso de uma maneira geral, é você entender como está a sexualidade do indivíduo naquele momento, tá? Uhum. Então, a gente saber ouvir e saber falar algumas coisas também, né? Às vezes isso ajuda muito mais do que o azulzinho, propriamente dito. Mas quando a gente fala de medicamento, poucos trabalhos avaliaram a resposta, por exemplo, do sildenafil, que é o Viagra, que é o azulzinho, ou de similares, especificamente para mielo. Mas existem, tá? E do mesmo jeito que existem para trauma raquimedular. E a resposta é muito boa, viu? Então, são pacientes que respondem muito bem a essa medicação. Essas medicações, Renan, elas são medicações extremamente seguras, tá? Todos os eles são chamados tecnicamente de inibidores da fosfodiesterase 5, tá? Aí o mais famoso, né? O primeiro deles é o Viagra, mas aí entra Viagra, Levitra, Cialis, Tadalafila, né? Que é o Cialis. Todas essas medicações, elas têm uma ação muito semelhante. Tá? Então, o que difere entre eles é mais o tempo de ação, mas todos têm um mecanismo de ação muito semelhante. E todas são medicações muito seguras. E todas são medicações que têm uma ação de facilitar o mecanismo de ereção. Então, elas não são medicações que provocam ereção, elas facilitam a ereção, tá? Então, ela tem uma ótima resposta para todos os indivíduos em qualquer idade, até porque, além de efetivamente atuar no tecido peniano, ele vai passar uma segurança muito grande para esses homens, né? Então ele atua muito aqui na cabeça também, passando uma certa segurança, mas não é uma medicação que causa dependência. Então, assim, muitas vezes o homem fala, mas eu vou usar isso aí, eu vou usar até quando? Aí eu falo, olha, a gente não sabe. O fato é que agora você vive um problema e você precisa melhorar desse problema e hoje essa medicação talvez a solução. Quando a gente vai ver depois, mas não é uma medicação que farmacologicamente ela provoca dependência e ela tem assim pouquíssimos efeitos colaterais, muitas vezes relacionados a cefaleia, a rubor facial, mas assim efeitos colaterais graves não, é uma medicação muito segura. E já complementando a questão da prótese, a gente pode sim oferecer pacientes que são refratários aí a tratamento clínico. O paciente com mielo ele pode sim receber as próteses penianas do mesmo jeito que o paciente que não tem mielo. A prótese é um excelente tratamento com taxas de satisfação altíssimas, mas assim ele não é a solução de todos os problemas, né? Ele é um mecanismo de rigidez. Ele não vai tratar todas as disfunções sexuais desse homem. Ele vai tratar a falta de rigidez, mas quando ele é bem compreendido sobre essa função dela, é uma opção de tratamento excelente. Boa, doutor. Obrigado pela resposta, que foi bem esclarecedora aí para todo mundo. Ainda nessa questão da prótese, doutor, veio um comentário aqui no inbox para mim. A pessoa disse que colocou uma prótese só de um lado no corpo cavernoso e não consegue fazer a penetração por conta da inserção, vamos dizer assim, dessa prótese. O que fazer nesse caso? Tem alguma alternativa? Assim, E outra... Diga, perdão. Pode seguir. Não, pode falar. Pode seguir. Complementa. Não, e a outra dúvida, só se consegue expelir, ter a ejaculação, expelir o esperma com a estimulação da próstata via ânus ou não? Ou depende daquelas questões que o senhor estava falando do orgasmo? Na verdade, eu vou começar pela segunda, tá? Existe o relato de literatura do orgasmo por massagem prostática, tá? E aí o orgasmo e, consequentemente, a ejaculação. Mas o estímulo vibratório que eu comentei, ele é feito no pênis, tá? Ele é peniano. Então, você pode sim ter a ejaculação mesmo sem a sensibilidade, tá? Porque a gente associa muito a ejaculação ao orgasmo e obviamente, a estimulação direta do pênis. Mas essa estimulação ela não precisa ser sentida sensorialmente, né? Sentida no sentido de sensibilidade mesmo. Muitas vezes a pessoa não tem a sensibilidade, mas o estímulo vibratório ele pode ser captado, mas é um estímulo direto no pênis.
tá? Falando da prótese, obviamente que a gente precisaria entender o motivo pelo qual há uma haste peniana só. Então, normalmente, a prótese peniana ela é composta por duas hastes, né? E essas duas hastes, elas dão uma sustentação maior para a rigidez. Elas ficam em paralelo dentro porque nós temos dois corpos cavernosos que são em paralelo, então as duas hastes entram dentro dos corpos cavernosos e ficam em paralelo. Então a presença de uma haste só, geralmente é por algum problema que houve durante a cirurgia ou por algum problema que houve de infecção, que precisou tirar uma das hastes, e aí às vezes uma única haste ela não dá a sustentação necessária. Então, uma única haste não é possível você sustentar, então o pênis acaba dobrando na hora de tentar penetrar. Então, geralmente é por isso, dá uma certa instabilidade na haste peniana. E aí seria necessário, obviamente, uma avaliação para entender por que essa segunda haste não foi colocada, entender a viabilidade de um outro corpo cavernoso, e aí muitas vezes é possível você refazer a cirurgia e recolocar uma outra haste, tá? Certo. E a outra questão, né? Era sobre E além da prótese, doutor, existe alguma outra adaptação que possa ser possível em caso de dificuldade de ereção ou de... Porque acho que homem tem muito aquela coisa que eu já estava falando da ejaculação sem expelir alguma coisa. E muitas vezes isso acaba não acontecendo, por exemplo. Então, existe alguma adaptação que possa ser feita nesse sentido? Para a ejaculação especificamente, não. Para a ereção, existem outras formas de tratamento, sim, tá, Ana? Eu acabei indo para a prótese direto, porque houve esse questionamento da prótese, mas a gente tem uma série de opções de tratamento da disfunção erétil que vão além do remédio, tá? Então, entre o remédio, que seria a primeira linha, e a prótese, que eu não gosto de chamar de última linha, não, mas de ser o procedimento talvez mais invasivo, existem outras opções. Uma muito utilizada é a injeção intracavernosa, que a gente chama, que é a injeção de uma medicação aplicada direto no corpo do pênis. Então, é uma autoaplicação, o próprio paciente aplica, tá? Então, é feita essa aplicação direto no corpo cavernoso, e esse paciente tem uma ereção que dura ali 1 hora, e o paciente fica super adaptado a isso e vai muito bem. Existe um dispositivo de vácuo, por exemplo, que é uma bomba peniana, que faz uma sucção e cria um vácuo, e isso faz uma ereção, e muitas vezes se associada a um anel que você coloca na base do pênis, você consegue manter uma ereção para uma penetração. Então, assim, acho que tudo é uma questão de se conversar com o paciente, entender qual que é a queixa, quais são as limitações e qual tipo de tratamento que se adapta melhor à demanda dele, sabe? Legal, doutor. Vem uma pergunta aqui, que é meio parecida com uma outra que já veio anteriormente. A Lorraine está perguntando se é normal uma criança de 8 anos com mielo já ter ereção, e ela disse também que o filho dela sente dor. E uma outra pergunta que tinha vindo antes também diz o seguinte: não sei se são todos, mas por que, e se isso for verdade, os meninos com mielo podem ter ereção antes? Tem a ver com a puberdade precoce? Desculpa, Renan, só a última parte, acho que deu uma oscilada aqui, a última parte da pergunta eu não peguei. Por que os meninos com mielo têm ereção mais cedo, podem ficar excitados antes, mais novos, e se tem a ver com a puberdade precoce? Bom, existe mesmo essa relação, você citou isso, existe mesmo essa relação com a puberdade precoce, mas da mielo com a puberdade precoce, mas ereções na infância, elas são muito comuns, tá? Como eu te falei, a ereção ela é um processo reflexo também, né? Então, a ereção na infância, ela não tem a ver com sexualidade, né? É a ereção que acontece por estímulo do pênis. Então, a criança, às vezes, está com a fralda, você vai trocar a fralda da criança, estimulou o pênis, isso vai para a medula, volta, e você tem a ereção reflexa. E eu não consigo afirmar, sinceramente, nunca li nada a respeito, de que as crianças com mielo têm ereções mais precocemente, tá? Isso, a puberdade precoce, tudo bem, mas em relação mas em relação a ter uma ereção
da infância, eu não acredito nisso, tá? Assim, pelo menos até o momento, acho que a gente não tem evidência para afirmar isso. Eu acho que isso é variável de criança para criança. Tem criança que tem mais ereções. Eu já atendi no consultório pais que foram com essa preocupação, nada não relacionada a mielo, mas assim, meu filho tem ereções muito frequentemente, tem algum problema? Será que está, né, hipersexualizado? Não, normalmente tem nada a ver com isso. É reflexo mesmo, tá? E provavelmente algumas crianças têm mais facilidade de ter, mas eu não acho que existe uma relação com a mielo. Certo. A ereção da sexualidade ela é diferente, ela vai aparecer depois do crescimento testicular, quando você tiver o pico de testosterona, aí é uma outra questão. Mas não associaria, não faria essa associação da mielo com ereções na infância mais precoces, não. Certo. Ainda voltando na questão, voltando um pouquinho na questão da sensibilidade, da falta de sensibilidade que pode acontecer por conta da lesão, a gente falou um pouquinho sobre as alternativas de prótese, por exemplo, você falou da injeção, por exemplo, mas em relação à falta de sensibilidade lá na genitália, existe alguma alternativa para melhorar isso? Ou realmente não é uma coisa que não tem muito o que fazer? A fisiologia do nervo, né, talvez seja uma das mais difíceis da gente compreender. E regeneração neural é um processo extremamente complexo. A gente até tem relatos, né, de, por exemplo, lesados medulares que começam a desenvolver zonas erógenas em outras regiões, mamilo, por exemplo. Eu já li relatos sobre coisas anedóticas assim na literatura, que talvez tenham muito mais a ver com a questão psicológica, né, do que realmente uma neuromodulação, talvez. Mas, assim, efetivamente, algum tratamento que melhore a sensibilidade, Renan, é bem difícil, tá? A gente não tem nada muito evidente. Até existem trabalhos sobre enxertos nervosos, você pegar nervo sural e colocar no nervo pudendo. Isso tem estudos sobre até sobre mielo, tem estudos sobre pacientes pós-prostatectomia radical, que também pode ficar com disfunção erétil por questão do nervo pudendo. Então, assim, existem trabalhos sobre isso, é uma área muito estudada. Quando eu estava no meu fellow nos Estados Unidos, o chefe da arte de medicina sexual lá, ele era um entusiasta dessas questões de preservação de nervo, mas a gente observa que, assim, a gente se anima com um estudo experimental, mas quando a gente vai colocar esse estudo experimental para um estudo em humanos, a gente percebe que os resultados, muitas vezes, eles não se solidificam. Então, eu acho que, assim, talvez mais importante do que buscar uma melhora de sensibilidade através de medicação, eu estimularia uma melhora de sensibilidade através da melhora da sexualidade. Então, que esse homem trabalhe a sexualidade, que esse homem descubra sensações diferentes, discutindo isso com a parceria, ou discutindo isso eventualmente numa terapia. Acho que isso é muito mais vantajoso para o homem do que, infelizmente, hoje a gente não tem muito o que fazer para melhorar a sensibilidade de forma direta. Tá. Beleza, doutor. A gente está quase encerrando aqui também no final já. Só tem mais algumas questões que a gente recebeu aqui. Quais seriam as melhores práticas de educação sexual para homens com mulher? Então, o que pode ser feito para justamente o homem ter uma vida sexual ativa e positiva, positiva, vamos dizer assim, ao longo da vida, sem tentar minimizar os efeitos, os possíveis efeitos, enfim, da mielo? Eu acho que a educação sexual ela tem que ser oferecida da mesma forma para todos, mas ela tem que ser adaptada, tá? E aí eu acho que é muito importante que nós, urologistas que trabalhamos, que gostamos dessa área, que a gente saiba acolher esse paciente em especial,
porque como a manifestação da mielo, ela é muito individualizada, né, Renan? Uhum. Eu acho que cabe a nós entendermos a demanda de cada paciente. Então, não vai ter uma receita de bolo para todo mundo. Não existe já uma receita de bolo para todo mundo, não existe uma receita de bolo para todos os pacientes com mielo. Então, acho que a gente tem que entender a demanda. E eu acho que tudo parte da orientação e da troca de informações. Então, talvez o meu maior conselho seja: leve seu filho, quando ele estiver entrando na adolescência, para ele conversar sobre isso. A gente sabe que existem aqueles pacientes afetados com mielo que têm uma questão cognitiva maior e que eles vão precisar de uma demanda diferente, mas tem aqueles que uma orientação básica já vai ser suficiente para ele começar a descobrir sua sexualidade, estimular que ele descubra sua sexualidade através da masturbação, para que ele conheça seu corpo, seus pontos de prazer, e que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que é fundamental a gente entender a demanda de cada um de forma individual, e eu acho que a orientação é a base de tudo. A gente conhece pouco mesmo sobre essa questão, essa relação da mielo, mas a gente consegue muitas vezes passar uma orientação individualizada. Então, acho que tudo parte da orientação, e quanto mais cedo possível, melhor, né? Acho que quando o menino começar a mostrar sinais de um amadurecimento e um interesse maior para essa questão, talvez seja o momento de uma primeira conversa, para abordar o que ele espera e depois entender a demanda. O que ele espera? O que você espera da vida no futuro? Você quer ser pai? Né? Como que vai ser sua relação? Entendeu? Acho que a gente tem que entender os limites físicos e aí individualizar a demanda de cada um. Boa, acho que é importante. O senhor está até tocando uma questão que eu ia emendar para a sua pergunta, seria realmente sobre essa questão do autoconhecimento, da educação sexual e da masturbação em si. Para a gente talvez desmistificar um pouquinho essa questão, porque tem aquela ideia de que é sujo, que é errado, que é negativo, mas como o senhor trouxe, tem essa questão realmente de você conhecer o seu próprio corpo, né? Então acho que é importante Sem dúvida. a gente falar sobre isso, a gente falar isso. Uma pergunta que acabou de ficar aqui, doutor, acho que é a última, inclusive, para a gente já encerrar, sobre a eletroestimulação. Se faz bem para a bexiga e também pode trazer algum benefício, alguma melhora em relação à parte sexual também de sensibilidade, ou não? A eletroestimulação ela é muito utilizada para a bexiga. Acho que o maior conhecimento que a gente tem sobre a eletroestimulação ela é realmente para os tratamentos das disfunções miccionais, e ela é muito efetiva para isso, né? Mas, curiosamente, Renan, isso não envolve diretamente os pacientes com mielo ainda, mas eu acho que é um campo muito próspero. A gente começou a observar que os pacientes, por exemplo, pós-prostatectomia radical, onde a causa de uma possível incontinência e a causa da disfunção erétil elas são de origem neuromuscular também, a eletroestimulação, que foi feita inicialmente para o intuito de melhorar a continência, acabou melhorando a questão erétil. E hoje existem alguns protocolos, isso não é, obviamente, isso não tem nível de evidência alto, isso não é recomendado para todos, mas existem grupos de fisioterapeutas que trabalham muito com essa questão voltada para a melhora da ereção, tá? Então, só que eu estou te falando especificamente, eu conheço inclusive algumas fisios que trabalham com isso, com essa questão da reabilitação em homens que fizeram cirurgia de próstata. Mas como a origem é a mesma, é questão neural, eu vejo com excelentes olhos a ideia de trabalhar a eletroestimulação para essa questão erétil também no paciente com mielo. Acho que tem tudo a ver. Boa, legal, bom saber disso. Bom saber. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse como entrar em contato com o senhor, onde te acha, seu consultório onde fica, para quem quiser também entrar em contato com o senhor a partir daqui também, para também ter mais informação, né? Acho que, como eu falei, acho que muitos poucos homens adultos sabem realmente que existe, além do urologista, obviamente, a questão do profissional focado na saúde sexual também masculina. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como entrar em contato com o senhor, como te acha, enfim. Essa questão é legal e a gente fala que muitas vezes o uro, Renan, ele é
a porta de entrada do homem para a medicina, assim, para entrar para os exames, né? Então, às vezes, o urologista é o cara que vai fazer um diagnóstico de muita coisa. Então, é importante esse homem realmente ter esse hábito de passar no urologista, às vezes mais novos. Hoje está começando muito isso, homens com 20 anos, falam, eu vim passar para ver como é que está a minha saúde. Então, é legal, a gente estimula isso, então, desde a adolescência, e que isso se perpetue cada vez mais. As mulheres cuidam tanto da saúde delas, passam anualmente no ginecologista, por que o homem não pode fazer isso, né? Exatamente. Bom, e eu agradeço o espaço aí. Eu tô aqui no Instagram, tento fazer, quando a correria deixa, alguma coisa aí informativa. Tenho meu consultório em São Paulo, tá? No Itaim. Fica no Itaim Bibi, ali na Rua Tabapuã. Mas eu deixo à vontade para quem quiser fazer contato comigo aqui pelo Instagram também. Eventualmente de fora, hoje em dia a pandemia trouxe aí a questão da consulta à distância, e Sim. Você sabe que para a andrologia, né, para a medicina sexual, por ser uma especialidade bem clínica, a gente consegue fazer bastante consulta à distância, né? Então essa é uma porta que se abriu. Sim. Aí, então eu estou à disposição, é sempre um prazer, e mais uma vez eu agradeço imensamente o espaço. E quero destacar e parabenizar o trabalho de vocês, porque eu acho que é uma área que merece demais atenção. A medicina evoluiu tanto para os pacientes com mielo, para manter a melhora da qualidade de vida, para a preservação da bexiga, preservação de rim. Então, essas crianças estão se tornando adultos, cada vez melhores, cada vez mais ativos, e agora a gente precisa voltar os olhos para a sexualidade desses meninos, né? Meninos homens. Sim. O senhor falou, tem aquela história, mulher se cuida desde nova, porque nós não, né? Aquela coisa que o homem só vai no médico se está morrendo. Então não é bem assim, né? Exatamente isso. Que a gente mude esse cenário. Isso aí, vamos começar por aqui. Começar por nós aqui, começar a mudar essa história. Bom, gente, é isso. Obrigado, doutor, pela disponibilidade, por todas as informações que o senhor trouxe aqui, que realmente foram muito importantes, muito válidas. Como a Aninha falou aí, tirou dúvidas de anos, que muita gente tinha. Então, obrigado mais uma vez. Valeu, Ellen. Obrigado, Maria José, de novo, por ter intermediado aí o nosso contato. Só lembrar que a live vai ficar salva no meu feed, do doutor também, que ele vai estar marcado. Então, quem não viu ou quiser rever, vai estar aqui. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que assistiu, que interagiu, que comentou. Obrigado, doutor. Obrigado, Ellen. Obrigado, Maria José. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.